Eu vou ranquear as melhores e as piores ferramentas de inteligência artificial para você ganhar dinheiro em 2026. Algumas dessas ferramentas podem multiplicar sua renda por 10 e outras são pura perda de tempo. E eu não tô aqui falando de teoria, tá? Eu testo ferramentas de inteligência artificial todo santo dia. Eu já testei literalmente centenas. E além disso, eu tenho 3 empresas que rodam com inteligência artificial. O Agentor, que é uma ferramenta de inteligência artificial que eu mesmo criei, uma agência de soluções com inteligência artificial para médicos e uma plataforma de educação sobre inteligência artificial. Então eu tô todo dia nas trincheiras do mundo da inteligência artificial e eu sei o que funciona de verdade e o que é só barulho também. Então antes de você entrar no desespero de sair testando aquele monte de ferramenta aleatória no mundo de IA, entenda esse ranking aqui. E antes de começar, deixa eu te explicar como é que vai funcionar esse ranking. Eu separei por tiers. Primeiro aqui o tier A, indispensável. Se você quer ganhar dinheiro com inteligência artificial, você precisa dessas ferramentas de tier A. Tier B, muito desejável. Então assim, não é obrigatório, mas te dá uma vantagem muito séria. Tier C, é importante em cenários específicos. Então você tá naquele nicho X, vale muito. Se não tá, talvez não precise. Tier D é útil para um perfil específico. Funciona bem para quem tem aquele caso de uso, mas não vai ser uma coisa que é tão desejável ou tão indispensável, digamos. Tier E é realmente o que é dispensável. Você não precisa preocupar, pode até parecer legal à primeira vista, mas na prática não vai te ajudar em nada a fazer dinheiro, principalmente. Então bora começar. Número 1 é o ChatGPT, o cachorro grande, a ferramenta que todo mundo conhece. Mais de 700 milhões de pessoas usam o ChatGPT toda semana. Isso é mais gente que a população do Brasil inteiro, mais de 3 vezes, pra você ter uma ideia. E por que ele é Tier A? Primeiro, porque ele é o assistente principal do seu dia a dia. Você usa para pensar, para escrever, para revisar, para criar plano, para montar a proposta, para fazer pesquisa. E segundo, ele serve como seu braço direito para qualquer coisa. Então, desde vender serviço, criar conteúdo, oferta. Terceiro ponto é que a curva de aprendizado dele é, praticamente nula, não existe. Literalmente, você quer aprender a usar IA, você começa perguntando pro ChatGPT como usar IA e ele vai te direcionar muito bem. E o quarto ponto, acho que até o principal para mim, o contexto de memória dele, realmente é muito bom. Então tem outras IAs que não tem uma memória tão boa igual a do ChatGPT. Em geral, se você for comparar no uso de IAs de chats, né? Então ele acumula muita experiência sobre você. E se você tá começando agora e só pode usar uma ferramenta de IA, o ChatGPT ele é altamente indicado, é Tier A mesmo, no topo do ranking. Número 2 é o Claude, da Anthropic, né? O famoso Claudinho, apelidado aqui dentro da minha empresa, ou Claudette. Bom, o Claude é o primo mais inteligente do ChatGPT, mas ele é mais inteligente em algumas coisas específicas. É aquele primo que ele tira a nota mais alta, sabe? Mas não quer dizer que ele vai se dar melhor na vida em tudo. Se você for comparar, por exemplo, escrever roteiro, o Claude ele ganha, disparado, absurdamente do ChatGPT. Porque ele consegue escrever textos com uma cara mais natural, parece que foi um humano de fato. O ChatGPT, cara, eu não sei vocês, mas eu tô cansado de ler post no Instagram que foi escrito pelo ChatGPT, é tudo a mesma coisa. É umas frases curtinhas, cheio de ponto final, é uma leitura cansativa, chata. Você vê nitidamente que foi escrito pelo ChatGPT. O que eu mais vejo, inclusive, é especialista de IA escrevendo desse jeito, não consegue nem fazer um tratamento, às vezes, de humanizar aquele texto, e o Claude ele ganha muito bem. Se for para código, por exemplo, programação, o Claude manda bem demais. Agora, eu vou ser sincero com você, ele é melhor que o ChatGPT em várias coisas específicas. Só que no dia a dia geral, para um uso geral, o ChatGPT ele ainda vai ser mais útil. É tipo você ter um especialista versus um generalista. O Claude ele vai ser aquele especialista. Ele é melhor naquela área específica. Mas o generalista, ele te dá mais aplicações de mais uso, tá? Problemas diferentes. Então, se você tiver que escolher, escolhe o ChatGPT, mas se você puder fazer igual eu, usa os dois. Por isso que o Claude ele fica no Tier B, tá? Especialmente se você produz conteúdo, trabalha com código, aí ele vai ser Tier A. Número 3, o Gemini do Google. O Gemini tem uma vantagem absurda que os outros não têm. Ele tá integrado com todo o ecossistema Google. Planilhas, Docs, Gmail, Google Drive, tudo conectado. Então, se você usa o seu Google Workspace no seu negócio, o Gemini ele vira um copiloto de produtividade para a empresa inteira. Seu time todo ele fica mais rápido. Agora, se você não usa o ecossistema Google, aí o Gemini talvez ele perde um pouco do poder. Só que para quem usa Tier A é indispensável. Eu aqui, por exemplo, eu dei um acesso de Gemini para todos os meus funcionários porque eu acho que é uma coisa que não dá para discutir. A gente tem o Google Workspace e tudo fica integrado, eles têm acesso ilimitado aqui ao Gemini. Número 4, Perplexity. O Perplexity foi a primeira ferramenta de pesquisa movida à inteligência artificial. Qual que é o diferencial dela? Ela mostra muito bem, com muita precisão, as fontes. Então, sabe quando você pergunta algo, sei lá, pro ChatGPT ou qualquer IA da vida, ele responde uma informação meio torta? Cara, geralmente é uma alucinação, né, que a gente chama. O Perplexity, você vê de onde que veio cada dado. Eu uso muito ele para validar ideias, achar referências, levantar dados rápido, fazer pesquisa de mercado, e ele é excelente para qualquer tarefa que depende de informação confiável. Então, para mim, a Tier B é muito, muito desejável, principalmente se precisa fazer pesquisa. Vamos dizer que não é obrigatório, mas ele acelera muito o seu trabalho de pesquisa. Essas 4 primeiras são meio que os cérebros da inteligência artificial, os modelos de linguagem. Só que agora a gente vai entrar nas ferramentas de criação. E tem uma aqui que a maioria das pessoas não conhece ou não usa, mas que eu considero obrigatória para qualquer negócio. Fica até o final que eu vou te mostrar qual que é especificamente. Bora continuar. Número 5, Eleven Labs. O Eleven Labs ele faz clonagem de voz e
geração de áudio com qualidade absurda. Então imagina você cobrar para criar narrações profissionais para vídeos de clientes, sem precisar gravar nada, só usando inteligência artificial com uma voz perfeita em português, bonitinha. Gente, é um negócio real. Tem muita gente fazendo dinheiro com isso agora. Tier B, muito desejável para quem trabalha com conteúdo ou quem vende serviços de criação. Tem que estar aí no seu ranking também. Número 6 é o HeyGen. O HeyGen, ele faz clonagem de vídeo e avatar. Você grava um vídeo seu uma vez e aí depois, assim, o HeyGen, ele vai criar vários novos vídeos com seu rosto e com sua voz. Recomendo que você use a voz do Eleven Labs integrado com a integração nativa no HeyGen, porque funciona muito bem. Você não precisa gravar nada ali de novo. Então, para quem produz conteúdo, igual é o meu caso, ou precisa fazer vídeo de treinamento, às vezes, curso, explicação, anúncio, é um game changer, é uma coisa que vira seu jogo. Combina muito com o Eleven Labs, igual eu falei, e assim, funciona muito bem os dois juntos. Você quer ver um exemplo? Opa, tudo bem? Isso daqui sou eu. E aí, assim, o HeyGen, ele é Tier B, no mesmo nível do Eleven Labs, e se você trabalha com vídeo, você precisa conhecer, precisa usar. Número 7, Nano Banana Pro. Essa é uma ferramenta de geração de imagens ultra realistas. Eu uso dentro do Gemini. E na prática, o que é? Vira um designer rápido. Você precisa de uma thumbnail de YouTube, por exemplo, eu faço minhas thumbnails lá. Você precisa gerar um criativo para anúncio, ele gera. Uma imagem para venda, ele gera. Economiza tempo e dinheiro. Eu pagava designer para fazer thumb dos meus vídeos do YouTube. Não pago mais. É tudo com o Gemini, 100%. Então, em vez de ficar esperando designer ou pagando o Canva, sei lá, você resolve tudo em minutos. Tier B, muito útil para quem precisa criar peças visuais, para quem cria conteúdo no Instagram, e é realmente muito bom essa ferramenta. E já está integrado dentro do Gemini, então se assinou o Gemini que está lá no Tier A, você já vai vir com ela junto. Número 8, Gama. Gama cria apresentações de slides com inteligência artificial. Então, sei lá, você precisa fazer um pitch, uma apresentação para um cliente, uma aula, um material para o seu time, qualquer apresentação, você descreve o que você quer, texto ali você pode colocar, e o Gama, ele monta a apresentação inteira para você. Aí vai uma dica. Eu escrevo os textos de slides dentro do Cloud, eu mando pro Gama poder criar para mim essa apresentação inteira. O design fica super bonito. Outra coisa também, outra dica, na real, às vezes eu integro assim, né? Eu uso o Gemini junto com a aplicação do Gama, porque aí eu pego algumas imagens que eu quero muito específicas e gero elas lá no Gemini, colo elas lá dentro do Gama, essas imagens. Fica aí um combo de ferramentas interessante, mas você pode fazer tudo só dentro do Gama também, se você quiser. E aí tem amigos meus que usam o Gama para poder criar pitch ali de apresentação para cliente, e eles cobram por isso. E às vezes o cliente vai achar que levou disso, só que levou 20 minutos. Aqui é Tier C, por quê? Porque é muito específico. Você faz apresentações, é incrível, acho que assim, você tem que ter. Se você não faz, talvez você não vai usar, então deixa para depois. Até agora a gente viu os cérebros de IA e as ferramentas de criação, mas sabe o que separa quem usa IA por hobby de quem ganha dinheiro de verdade? Automação e construção. Então daqui a pouco eu vou te mostrar as ferramentas que realmente movem o ponteiro, as que transformam a inteligência artificial em negócio, só que antes, algumas ferramentas que elas vão ajudar na sua produtividade, vai fazer você ganhar mais dinheiro inevitavelmente, que você precisa conhecer. Começando aqui então pela número 9, que é o Notebook LM do Google. Essa ferramenta, ela serve para aprender qualquer coisa rápida. Então imagina, você precisa aprender algo que você vai demorar, sei lá, 10 horas de estudo, por exemplo. Só que você aprender isso em 30 minutos, 20 minutos. O Notebook LM, ele é isso. Você joga materiais dentro dele, então PDFs, documentos, vídeo do YouTube, um link de vídeo do YouTube, e ele transforma tudo em entendimento prático. Se você precisa dominar um assunto complexo em pouco tempo, Notebook LM. Você precisa estudar um mercado novo que você não conhece, Notebook LM. Você precisa entender um documento técnico gigante, Notebook LM. Ele é tipo você ter um tutor particular que leu tudo e te explica só o que importa. Tier B, muito desejável para quem precisa aprender rápido para poder executar. E detalhe, é gratuito. Número 10, ChatGPT Atlas, extremamente negligenciado. O ChatGPT Atlas é um navegador com o ChatGPT integrado. A maioria das pessoas realmente resistem em continuar ficando usando o Google Chrome, aquele Google Chrome velho, que é a mesma coisa desde 2000 bolinha, muda para o ChatGPT Atlas, vai por mim. Então, por exemplo, você está lendo um artigo, ele resume para você. Você está assistindo um vídeo, ele vai resumir, vai fazer anotações para você. Você está pesquisando algo, ele organiza tudo. Então, facilita muito transformar consumo de conteúdo em ação, em aprendizado rápido. Você não fica só consumindo conteúdo e esquecendo depois aleatoriamente. Tier B, muito importante. Número 11, Aqua Voice. Você transforma áudio em prompt. Então você fala, vira texto. Parece simples, mas assim, pensa, às vezes você quer dar uma instrução longa e complexa para uma inteligência artificial. Tem gente que nem faz isso, né? Tem gente que nem faz isso, tá errado. Você deveria fortemente estar usando a inteligência artificial aí desse jeito, dando muito contexto, dando prompts longos. Ontem, por exemplo, eu mandei um áudio pro ChatGPT que deu um limite de 10 minutos. E é o limite que você pode mandar lá de um áudio, né? Para ele transcrever. Deu esse limite, eu transcrevi de novo mais um áudio ali de uns 5 minutos. Então foi 15 minutos de áudio. Imagina eu escrever um prompt de 15 minutos que eu passo um tempo escrevendo. Eu vou demorar muito mais do que 15 minutos pensando nesse prompt, porque quando eu mando em áudio, eu não preciso pensar muito, eu não preciso filtrar como que eu vou escrever. Então é muito mais rápido. Então imagina, se eu demorei 15 minutos para fazer isso, eu demoraria facilmente 30 minutos para poder escrever esse prompt. Então por que eu vou escrever esse prompt se eu posso mandar um áudio? Escrever demora, falar instantâneo. Eu uso muito para poder fazer rotina de criação. Então em vez de digitar um prompt lá de várias palavras, eu falo em alguns minutos. Detalhe, no ChatGPT,
eu acabo nem usando o Aquavoice. Eu uso o do próprio ChatGPT, que ele é muito bom. Nas outras IAs eu já não gosto tanto da transcrição deles. Eu já prefiro a do Aquavoice. Mas o ChatGPT eu acabo usando a do próprio ChatGPT mesmo. Então, se você não quer pagar o Aquavoice aí à parte, faça isso que seja pelo menos no ChatGPT. E aí ele é Tier C, importante em cenários específicos. Se você usa muita IA, vale muito. Número 12 é o Fireflies. Ele grava reuniões, ele faz anotações das suas reuniões, transcreve as suas reuniões, ajuda a puxar tarefas e decisões. Quando você começa a ter time, cliente, muita reunião acontecendo, seja online ou presencial, você precisa de algo assim. Porque senão você vai ficar esquecendo metade do que foi falado, que foi combinado, então você vai ter que ficar anotando na reunião. E o Fireflies, ele faz tudo automático, gente. Entra na reunião, grava, transcreve, organiza por tópicos, gera tarefas se for preciso. É Tier C, é essencial quando você está escalando uma empresa. No começo talvez você não precise, mas quando você estiver crescendo, é inevitável, talvez vire até Tier A. Eu mesmo não vivo sem. Número 13, Notion AI, né? É a IA do Notion. Não sei se você conhece o Notion, mas o Notion ele é muito bom para você criar documentos ali dentro. Eu uso mesmo muito para documentar processos aqui da empresa. Bom, e se eu já uso o Notion para tocar seus processos, por exemplo, a IA dele é legal. Então ela vai ajudar a rascunhar documentos, resumir informações, organizar notas. Só que assim, honestamente, não é o coração do jogo. E para ser sério, eu muitas das vezes faço esses resumos e ajustes no próprio ChatGPT, porque ele tem a memória, que é comigo o contexto do meu negócio, aí depois eu copio e colo aquilo e jogo no Notion em vez de usar a IA do próprio Notion. Então acaba ajudando bastante. Tier D, mas se você usa muito Notion e você quer uma coisa integrada lá, ele vai ser útil, senão não precisa ir atrás de aprender só por conta disso. Beleza, até agora eu te mostrei as ferramentas para pensar, criar e se organizar, mas agora vem a parte que mais importa nesse vídeo. As próximas ferramentas são as que separam quem brinca com inteligência artificial de quem ganha dinheiro com IA. São ferramentas de construção e automação. E é aqui que você monta negócio, você faz negócio de fato. Então presta atenção, vamos começar aqui pelo número 14, o Cursor AI. O Cursor é um editor de código para IA. Para programadores ele é absurdo, acelera muito o trabalho, só que eu vou ser honesto, se você não programa, o Cursor ele vai ser meio inútil para você. É Tier D só porque é bem específico, muito bom pro perfil certo, aí se for pro perfil certo é Tier A ou B pelo menos. Se você não é esse perfil, pula pro próximo que o próximo é para você. Número 15 é o Cloud Code. Agora sim, isso aqui é diferente. Gente, Cloud Code é tipo você ter um desenvolvedor, um programador júnior dentro do seu computador. Ele ajuda a construir coisas mais avançadas, mesmo se você não é programador. Você consegue integrar ferramentas, mexer em arquivo, automatizar tarefa, acelerar projetos, controlar o seu computador por ele. Cara, literalmente, você tem um dev trabalhando para você. Então ele funciona como um agente. Ele realmente é um agente. Você pode pedir para ele fazer e executar tarefas complexas de forma autônoma para você, que não necessariamente precisariam de um programador, mas só pelo fato de que ele faz muita coisa, você pode pedir essas tarefas. Ou você pode pedir tarefas que você precisaria de um programador também. Aí vai do seu uso. Mas por que eu tô falando isso? Porque se você não precisa de tarefas que precisaria de um programador, ainda assim o Cloud Code ele é extremamente útil para você. Sabe aquele projeto que você travava também, porque aí você precisava de um programador, era um negócio caro e tal? Ele vai destravar. Eu, por exemplo, eu não uso tanto para programação, eu uso menos, eu uso principalmente no meu aplicativo que eu criei, só que eu uso muito, mas muito, para poder controlar fluxos de N8N, porque me economiza muito tempo. Em vez de eu ficar tentando quebrar a cabeça de eu identificar os erros, por exemplo, eu já falo que eu identifico o erro aqui, onde que é, e já corrige. Ele já vai lá e faz tudo. É meio que um funcionário meu. Então ele integra no meu N8N via MCP. Se você não sabe o que é MCP, eu posso fazer um vídeo depois falando sobre isso. E ele vai lá e faz tudo por mim, só com comandos simples. Prompt simples, para mim, é Tier A. É indispensável para quem quer construir coisas de verdade. Não é coisa só de programador. Acho que todo empresário deveria usar o Cloud Code. Número 16, o Lovable. Lovable ajuda pessoas que não manjam nada de programação a construir aplicativos. Então, você tem uma ideia de ferramenta? Meu amigo, essa é a ferramenta. Um dashboard, uma solução simples para o seu negócio, um site que seja, você descreve para o Lovable e ele constrói tudo. Eu conheço gente que cobra 10, 15 mil reais para poder criar aplicativos que foram gerados com o Lovable. Inclusive, talvez você já tenha visto o meu outro vídeo falando como que eu fiz 450 mil reais com um aplicativo que eu desenvolvi com inteligência artificial sem saber programar. Foi feito no Lovable. 450 mil reais. Em 3 meses eu gastei tipo 800 reais de Lovable. Você pode vender isso para um cliente, por exemplo. Você pode fazer isso para um cliente. Ele cobrar dele, por exemplo, 10 mil reais. Se ele tem um potencial de faturar 400 mil, bom, vai valer a pena ele te pagar 10 mil reais. O cliente, às vezes, ele vai até achar, pô, isso foi feito em meses de trabalho. Cara, foram dias, às vezes horas, dependendo do que é a aplicação que você fez. E o futuro de negócio, assim, são esses aplicativos descartáveis. Por que aplicativos descartáveis? Porque às vezes eles vão resolver uma dor específica, um problema específico para um cliente. E vale a pena fazer. O Lovable é a porta de entrada. Então, para mim, é Tier C porque, assim, depende do seu uso. Se você for viver disso, aí ele vira um Tier A, né? Mas é importante se você quer entrar nesse jogo de construir soluções. Número 17 é o Zaya, plataforma para criar agentes de IA com muita velocidade, super amigável para iniciante. Se você nunca criou um agente de IA na vida e você quer começar, a Zaya é uma bela de uma porta de entrada, porque te ajuda a colocar no ar ali rapidinho. Não é a principal escolha para mim. Por quê? Porque é pouco, assim, vamos dizer, tem limitações em relação a outras ferramentas. E porque o custo também não é o mais baixo. Então é o Tier C, mas é muito
muito bom se você quer velocidade, está começando do zero, não tem conhecimento, não tem experiência técnica com agente de IA, você cria um agente de IA no WhatsApp lá. Aí veio o número 18, o N8N. Agora presta atenção aqui, porque essa é Tier A. É indispensável. N8N é uma ferramenta de automação open source para poder conectar aplicativos e criar fluxos que rodam sozinhos. O que significa open source, Bruno? Bom, significa que você pode usar ela sem ter que pagar assinatura, só pagando hospedagem. Então fica muito, mas muito barato. Por exemplo, eu falei do Zayo para você criar agente de IA, ele vai ficar um custo um pouco mais alto. O N8N você faz um agente de IA, às vezes até mais funcional do que o Zayo e muito mais barato. Você pode montar agentes e processos completos, complexos, você pode começar para dentro do zero. Inclusive, você pode fazer o que eu falei, de conectar o seu Cloud Code nele. E se você não manja muito de N8N, o Cloud Code faz tudo para você. Então é muito bom para usar também em conjunto com o Cloud Code. E o melhor, você consegue vender isso como serviço para empresas. É um negócio real, validado, com demanda e que dá para faturar alto, mas muito alto. E por ser open source, seu custo assim é muito, muito baixo. E então a margem ela fica altíssima. Tier A, indispensável se você quer transformar a inteligência artificial em negócio ou até se quiser automatizar coisas do seu negócio, pra você ter que contratar menos gente, pra você poder ter que fazer menos coisa. E eu mesmo tenho muito menos gente na minha empresa do que eu preciso por causa do N8N, porque muita coisa é automatizada. Número 19 é o Agentor. Ó, eu preciso ser transparente aqui. O Agentor é uma ferramenta que eu criei, então não tem como. É o meu jabá e eu vou ficar obviamente enviesado, porque eu gosto muito da ferramenta. Por que eu acho que ela é Tier A? O Agentor, ele é um sócio digital para quem vive de vender agentes de IA. Ele ajuda a executar o jogo completo, desde a estrutura até a entrega e também as vendas. E ele é nichado para esse mercado específico de agentes de IA. Então, se você quer ganhar dinheiro criando e vendendo agentes de IA, o Agentor, ele foi feito para isso. É o seu sócio digital, é indispensável. O ChatGPT eu até falei, todo mundo deveria ter. Mas se você trabalha com agentes de IA, o Agentor, ele tá acima em prioridade. Então, se você tiver que escolher um dos dois, escolhe o Agentor, se é o seu caso trabalhar com agentes de IA. Tier A, porque para quem tá nesse jogo, é indispensável. Por último, Meta AI é a inteligência artificial da Meta dentro do WhatsApp e do Instagram. Ó, eu sei, sinceramente, que a Meta ela é gigante. Eu sei que eles têm dinheiro infinito, recursos infinitos, mas na prática, usar a Meta AI para trabalho e para ganhar dinheiro, zero valor. Fica mais para brincadeira, para curiosidade, para piadinha, não para negócio. Eu, na real, você sabe qual que eu mais usei para a Meta AI no meu dia a dia? Foi para me ajudar a contar piada em grupo de WhatsApp. É inútil, inútil. Então, se você quer resultado real de transformar a inteligência artificial em dinheiro, usa qualquer uma das outras ferramentas que eu te mostrei, porque a Meta AI ela não vai te ajudar. O Tier é completamente dispensável. Beleza, a gente passou por 20 ferramentas, então deixa eu resumir o que importa. Tier A, indispensáveis. Vamos lá. ChatGPT, Gemini, Cloud Code, N8N e Agentor. Tier B, muito desejáveis. O Cloud, o Perplexity, Notebook LM, ChatGPT Atlas, Eleven Labs, HeyGen, Nano Banana Pro. Tier C, que são aquelas que são importantes em cenários específicos. Gamma, Aquavoice, Fireflies, Lovable e Zaya. E aí Tier D, né, que são aquelas úteis para perfil certo, vai o Cursor AI e o Notion AI. E aí por último Tier E, que é a dispensável totalmente, Meta AI. Agora, eu sei que você acabou de ver 20 ferramentas e talvez você esteja pensando, bom, por onde que eu começo? Aqui vai meu conselho, escolhe uma. Uma ferramenta que te chamou a atenção, dependente do tier, é o que fez mais sentido para você, que você pensou, cara, isso aqui faz muito sentido para o meu contexto. E aí nas próximas 2 semanas, faz 3 coisas. Primeiro, instala agora, saindo desse vídeo, não depois, agora. Segundo, configura e depois passa 30 minutos entendendo como que funciona. E aí, por último, terceiro, usa todo dia. Força o hábito. Se você conecta, por exemplo, com algo que você já faz no seu trabalho ou no seu dia a dia, isso vai virar um hábito com mais facilidade. A tecnologia ela não é sobre, essa ferramenta ela faz X coisa, ela é ultra importante. Ela é muito mais sobre você se lembrar de usar. Foca em criar o hábito, conecta a ferramenta nova com o hábito que você já tem, deixa virar automático e realmente passa a utilizar todo dia. Coloca isso no seu dia a dia. Pois se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo até o final, Gabarra, para eu poder saber que esse vídeo fez sentido para você. Essa, para mim, é a minha métrica, meu guia, para eu saber se eu tenho que fazer mais vídeos como esse, com assuntos como esse. E se você quer o passo a passo de como começar um negócio de IA, eu preparei um vídeo onde eu te ensino a criar o seu primeiro agente de IA em apenas 15 minutos, com template de presente. O link, ele tá aqui do lado, nesse lado aqui, é de graça. Pega lá. E se você também não está inscrito no canal, se inscreve para você não perder os próximos vídeos. Então é isso. Te vejo no próximo vídeo.